Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Proctologia Sem Vergonha. Meu nome é Clara Saf, eu sou médica proctologista e nesse canal nós falamos sobre proctologia com ênfase em sexualidade. O vídeo de hoje é sobre uma das afecções mais comuns do mundo, a doença hemorroidária. Vamos falar aqui sobre todas as formas possíveis de lidar com esse problema, das mais às menos invasivas. Quais os tratamentos não cirúrgicos disponíveis para tratar a doença hemorroidária? Quais cirurgias são as que têm mais sucesso? É verdade que a recuperação da cirurgia de hemorroida é muito dolorosa? Hoje nós vamos falar sobre isso e muito mais. A doença hemorroidária é uma condição da região anal extremamente comum. Ela é mais comum na fase adulta e mais rara na infância. Ela afeta igualmente homens e mulheres e é mais comum nas idades entre 45 e 65 anos. Estima-se que pelo menos 5% da população experimentará uma crise de hemorroida ao longo da vida. Apesar de ser estudada há muito tempo, ainda existe alguma... Thaís, ajuda aqui. Você tá fazendo barulho. Apesar de ser estudada há bastante tempo, ainda existem muitas discussões sobre a melhor forma de tratar a doença hemorroidária. Na comunidade médica ainda não há um consenso sobre a forma ideal, o tratamento ideal para essa doença. Na verdade, não há uma receita de bolo nesse caso, já que a escolha do plano terapêutico dependerá de particularidades do paciente e daquela doença. É importante falar sobre isso porque é muito comum que as pessoas fiquem reproduzindo tratamentos que já viram em vizinhos, parentes, amigos, e com isso acabam empurrando com a barriga o tratamento correto para o seu caso. Por isso, o meu objetivo com esse vídeo é falar sobre a grande variedade de opções terapêuticas para o tratamento da doença hemorroidária. E acredite, são muitas. Além de suas causas e formas de prevenção. A doença hemorroidária geralmente se manifesta através de um ou mais dos seguintes sintomas: sangramento anal, prolapso, que é a exteriorização da hemorroida, coceira e dor. Essa dor se caracteriza pela sua forte intensidade, o que pode ser bastante limitante para o paciente. A constipação crônica, uma dieta pobre em fibras e pouca ingesta de água estão entre as principais causas de hemorroida. O uso prolongado de medicações à base de opioides, usados no tratamento de dores crônicas, como por exemplo a morfina ou o tramadol, está diretamente relacionado à formação de hemorroida. Fatores genéticos, trabalho e estilo de vida dos pacientes também deve ser levado em consideração, porque atividades que envolvam maior esforço físico e carregamento de peso, por exemplo, aumentam a pressão sobre o ânus e podem facilitar o desenvolvimento dessa doença. A classificação das hemorroidas é fundamental, porque ela é a primeira etapa do processo terapêutico. Apesar de ser uma informação muito técnica, é importante compreender essa classificação porque cada uma delas terá uma indicação e uma limitação de tratamento. As hemorroidas são classificadas inicialmente de acordo com a sua localização, em hemorroidas externas, que são aquelas que se localizam na parte de fora do ânus, as hemorroidas internas, que se localizam no interior do canal anal, e as hemorroidas mistas, quando há componentes externos e internos nessa doença hemorroidária. No caso das hemorroidas internas, há ainda uma subclassificação, que vai variar dependendo do seu tamanho e sintomas. Falei dependendo, mas tá bom. São 4 os graus de classificação da doença hemorroidária interna. As hemorroidas grau 1 são aquelas que não se exteriorizam para fora do ânus. Para essas hemorroidas, geralmente é indicado um tratamento conservador. Já as hemorroidas grau 2 são aquelas que prolapsam através do ânus durante a evacuação ou após um esforço físico, mas que retornam à sua posição original espontaneamente. Para esse grau de doença hemorroidária, geralmente procedimentos realizados em consultório têm bastante sucesso. As hemorroidas grau 3 são aquelas que prolapsam através do ânus e que só retornam à sua posição interna através da ajuda manual. As de grau 4 estão prolapsadas definitivamente e não retornam nem com essa ajuda. Para esses casos, geralmente a intervenção cirúrgica é a mais indicada. O tratamento inicial e conservador da doença hemorroidária envolve algumas mudanças de hábitos, como por exemplo uma dieta rica em fibras e uma maior ingesta de líquidos. Além disso, há uma série de medicamentos orais e tópicos que, aliados a essas mudanças da dieta, conseguem controlar os sintomas mais limitantes da doença. Medicamentos conhecidos como flebotônicos são comumente usados para fortalecer a parede dos vasos sanguíneos. Eles melhoram o tônus e a permeabilidade vascular na região anal. Em caso de trombose hemorroidária, medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios podem ser usados. Além disso, existem tratamentos tópicos disponíveis, como as pomadas anestésicas, que podem ajudar a aliviar o desconforto e a dor. Embora as hemorroidas possam ser percebidas também como problemas estéticos, o seu tratamento visa principalmente
rapidamente aliviar e resolver os sintomas. Os procedimentos minimamente invasivos são usados especialmente no caso de doença hemorroidária interna, mas pode também ter algum efeito sobre as hemorroidas externas devido à continuidade dos tecidos. O seu objetivo é reduzir a vascularização e induzir uma fibrose cicatricial, isso é, a formação de uma cicatriz que vai aderir essa hemorroida aos tecidos mais profundos, impedindo assim que ela prolapse. Embora sejam tratamentos mais invasivos, eles são considerados menos agressivos que uma cirurgia. Além disso, eles são bastante eficazes, mesmo que temporariamente. Eles não causam nenhuma alteração funcional ou anatômica no canal anal e podem ser repetidos futuramente. Há uma variedade de procedimentos não cirúrgicos que podem ser usados na doença hemorroidária. Vamos falar deles a seguir. O primeiro procedimento que vamos abordar é a escleroterapia. A escleroterapia consiste na injeção na área submucosa de agentes irritativos que vão gerar um processo inflamatório local. Essa inflamação levará à trombose dos vasos sanguíneos e à fibrose do tecido hemorroidário. A literatura médica disponível mostra que ele é mais benéfico nas hemorroidas internas de menor tamanho, como as de grau 1 e 2, e é especialmente usado para controle de sangramento. Uma das principais vantagens dessa técnica é que ela pode ser usada em pacientes que usam anticoagulantes ou que apresentam algum distúrbio de coagulação. Na maioria das vezes o tratamento é indolor e podem ser necessárias algumas sessões. Outro procedimento não cirúrgico que pode ser considerado é a fotocoagulação. Esse é um procedimento que utiliza a luz infravermelha, que é o famoso laser, para gerar calor. Esse calor vai levar à coagulação, oclusão e esclerose do tecido hemorroidário. É uma ótima alternativa à escleroterapia e também é indicada para controle de sangramento. Esse procedimento geralmente é rápido e indolor, mas podem precisar de várias sessões para ter o resultado desejado. A chamada ligadura elástica é uma outra técnica possível. Ela é considerada, na verdade, o tratamento de primeira linha para o tratamento da hemorroida interna. É especialmente eficaz no caso de prolapso hemorroidário, requerendo menos sessões quando comparada às outras técnicas já descritas. O objetivo desse tratamento é estrangular a hemorroida através da colocação de um anel elástico, reduzindo assim o seu fluxo sanguíneo. Após a aplicação desse elástico, o tecido hemorroidário necrose, fazendo com que a hemorroida diminua de tamanho e melhore os sintomas de sangramento e de exteriorização. A aplicação é indolor e, em geral, apresenta uma recuperação sem desconforto. O tempo médio de cicatrização das áreas tratadas é entre 2 a 3 semanas. Ela é considerada o tratamento minimamente invasivo mais eficaz para o tratamento da doença hemorroidária interna, sendo indicada principalmente para os casos de grau 1 e grau 2. Podem ser eficazes já na primeira sessão, porém 2 a 3 sessões podem ser necessárias. O tratamento cirúrgico da doença hemorroidária geralmente é indicado para pacientes com hemorroidas externas ou com grandes componentes hemorroidários internos e prolapsos significativos, geralmente hemorroidas internas de grau 3 a 4. Também pode ser indicada quando os tratamentos conservadores e minimamente invasivos já citados não obtiveram o resultado desejado. A escolha do tratamento cirúrgico mais eficaz vai levar em consideração características do paciente, seu estado de saúde e também suas preferências. A primeira técnica cirúrgica do qual iremos falar é a chamada hemorroidectomia convencional. Essa técnica envolve duas abordagens, a de Milligan-Morgan, também chamada de técnica aberta, e a de Ferguson, também chamada de técnica fechada. Uma dá ponto, outra não dá ponto. É só isso. Todas elas você vai ligar à base da hemorroida que tem a nutrição vascular para controle de sangramento. E aí depois feito isso, que você já ligou a base e cortou a hemorroida, na Milligan-Morgan você interrompe ali a cirurgia e na Ferguson você dá ponto para fechar aquela ferida. Como é que é? Dá ponto no É. Ó. Eu adoro os comentários. O que acontece? Quando a gente bota o afastador, o que é desse tamanho, ele fica desse. Aí a gente tira, por exemplo, às vezes um pedaço da hemorroida que tá aqui. Aí você dá o ponto só nessa areazinha. Não, se costura tudo, tem que fazer uma colostomia, porque senão não sai, né? Vai ficar igual o pintinho sem toba, explodiu. A diferença dessas abordagens é exclusivamente técnica, já que as duas têm o mesmo objetivo, que é a remoção completa do tecido hemorroidário. As cirurgias convencionais seguem sendo as mais usadas atualmente para o tratamento da doença hemorroidária. Isso porque, apesar de possuírem um pós-operatório mais doloroso, a sua segurança e eficácia são inquestionáveis quando comparados com outra técnica. Além disso, as hemorroidas externas apenas podem ser operadas pela técnica convencional. Hoje em dia dispomos de tecnologias que auxiliam na recuperação desses casos e tornam o pós-operatório menos desconfortável. É o caso da utilização do laser, que acelera a recuperação e gera menos processo inflamatório local, e também da aplicação de toxina botulínica no pré-operatório, que irá impedir o espasmo muscular, melhorando consideravelmente a dor pós-operatória.
Se a técnica convencional for a indicada para o seu caso, não tenha medo. Converse com um profissional que está te tratando sobre essas tecnologias e lembre-se, quanto mais precoce o tratamento, mais rápida e melhor será a recuperação. A hemorroidopexia mecânica, também chamada de anopexia ou cirurgia com grampeador, também é uma outra técnica possível para o tratamento da doença hemorroidária. Essa técnica se diferencia da cirurgia convencional porque remove parcialmente o tecido hemorroidário, ao mesmo tempo que traciona as estruturas e prende as hemorroidas próximo ao reto. Nesse caso, o cirurgião realiza essa remoção parcial e fixação dos tecidos com o auxílio de um grampeador cirúrgico. Essa técnica é preferível quando o paciente apresenta hemorroidas internas circunferenciais ocupando quase toda a extensão do canal e pouca ou nenhuma doença hemorroidária externa. A recuperação costuma ser menos incômoda e mais rápida que a técnica convencional, já que não cria feridas extensas. Porém, as recidivas dos sintomas podem aparecer após alguns anos, principalmente se fatores de riscos não forem bem controlados. Uma informação muito importante é que essa técnica não pode ser utilizada em quem pratica sexo anal passivo. Assim, depois de cicatrizado, não vai estourar, mas o grampo ele pode prender no pênis. Exatamente, jogos mortais. Imagina, porque a cirurgia opera circularmente, então fica circularmente com grampo aqui. E aí tá cheio de grampo aqui, você enfia um negócio, jogos mortais, entendeu? Aí... Outra abordagem cirúrgica possível para a doença hemorroidária é a desarterialização transanal. Nesse caso, a vascularização é interrompida pela laqueação seletiva e controlada de ramos arteriais que irrigam as hemorroidas. Essa cirurgia também está associada à mucopexia ou lifting anal, isso é, a fixação do tecido hemorroidário à mucosa retal. O pós-operatório é menos doloroso e menos sangrativo, mas pode haver uma sensação constante de desejo para evacuar nos primeiros dias. Depois de tudo que falamos nesse vídeo, podemos chegar a algumas conclusões. Primeiro, a doença hemorroidária é muito comum e pode ser extremamente limitante para muitas pessoas, mas pode também ser prevenida e tratada com uma variedade enorme de opções terapêuticas. Segundo, há uma série de técnicas não cirúrgicas e menos invasivas que podem ser usadas no tratamento dessa doença, além do tratamento conservador, que pode ser bastante resolutivo em alguns casos. E por último, mas não menos importante, embora intervenções cirúrgicas pareçam assustadoras, sua evolução técnica tem sido considerável nos últimos anos, com pós-operatórios cada vez menos sensíveis e taxas de sucesso cada vez maiores. Conversar com seu proctologista sobre essas opções é fundamental para que vocês tracem juntos o melhor plano terapêutico para o seu caso. E se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigada! Ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas deixando o seu like. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa ela aqui embaixo que será um prazer responder. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. E para mais conteúdos como esse, me siga no Instagram, @ClaraSá. Outro paciente uma vez falou assim: doutora Clara, eu lembrei de você na hora, aí eu fiz aquele exercício que você me ensinou. Aí tem mais uma pessoa. Agora eu já começo, no início eu não falava nada, agora que eu já tô, que todo mundo me vem com esse retorno de que lembra de mim na hora, eu já começo a falar, olha, vai ter mais uma pessoa no seu relacionamento, que sou eu, que você vai lembrar de mim lá na hora.